dia a todas e todo. Hoje estamos com mais um seminário científico, hoje com o tema de meningites, um tema super importante na nossa prática clínica. E temos a honra de contar com a participação da doutora Juliane Bogoni, que é médica assistente aqui da Divisão de Clínica Médica. Seja bem-vinda. Então, bom dia. Vou começar nossa aula de hoje. Eu escolhi falar sobre meningites no Brasil porque eu acho que a gente tem dado suficiente e, mesmo assim, a gente segue muito as referências norte-americanas. Então, eu acho que essa aula vai ser focada em assunto brasileiro. A gente precisa mesmo usar vancomicina para todo mundo, que é o que os norte-americanos colocam? Então, vamos começar. A meningite, por definição, é uma pleocitose, então mais do que 5 leucócitos no líquor. É diferente de encefalite, apesar de elas serem muito próximas, e geralmente quando tem uma, tem outra. Então, quando tem uma meningite, tem uma encefalite por contiguidade, quando tem uma encefalite, vai acabar tendo uma meningite. Então, clinicamente, às vezes é difícil distinguir, mas para termos de definição, meningite é quando tem pleocitose, encefalite precisa também de febre, alteração do estado mental e que talvez uma crise convulsiva ou um déficit focal. Aguda, menor do que 5 dias, que é a maioria dos nossos casos de meningite bacteriana, mas a gente pode sim ter meningite bacteriana que dura mais do que 5 dias, não é o mais comum. Subaguda, entre 5 dias e 4 semanas, e crônica, mais do que 4 semanas. Isso é importante porque as etiologias são diferentes das meningites subagudas e das meningites crônicas. Globalmente, a gente tem várias faixas de incidência e de prevalência. As menores são nos Estados Unidos e na Europa, com 0,7 a 0,9 por 100 mil habitantes ano. E nos países subdesenvolvidos, a incidência de meningite bacteriana é maior. Então, é uma doença que está relacionada com condição socioeconômica. Tem na África o cinturão da meningite, que é essa faixa da África subsaariana, que tem a maior incidência global de meningite, principalmente meningocócica, chega até 100 casos por 100 mil habitantes por ano, que é uma incidência bem alta. Depois eu falo do Brasil, tá? Então, como que acontece a meningite bacteriana? Geralmente, os patógenos são colonizantes do trato respiratório. Então, a pessoa vai ter uma colonização nasofaríngea, vai ter uma invasão local e vai ter bacteremia. O que vai acontecer? Para a gente ter meningite, precisa ter uma bacteremia frequente e de alto volume de bactérias, alta carga de bactérias. Mas não é verdade que sempre que eu tenho uma bacteremia constante, eu vou ter meningite. Por quê? Porque se isso acontecesse, todo mundo que tem endocardite, por exemplo, ou que tem infecção de corrente sanguínea, teria meningite. Mas isso não acontece, a gente não sabe exatamente por quê, mas algumas bactérias são mais propensas a cruzar a barreira hematoencefálica. Então, quando a gente tem a invasão do espaço subaracnoide pelas bactérias, a gente tem lesão endotelial. Essa lesão endotelial, essa lesão capilar, vai fazer reação inflamatória, aumento da permeabilidade sanguínea e vai fazer edema. A gente também tem uma vasculite de artérias cerebrais mais calibrosas, e isso pode fazer isquemia. Então, a pessoa pode ter infarto de tecido, pode ter AVC, lesão focal, por conta da meningite. E vai ter também influxo de citoquinas, vai ter muita inflamação e vai ter muito edema. Pode ter hidrocefalia por uma dificuldade na drenagem do líquor. E, geralmente, o mecanismo de óbito é hipertensão intracraniana. Então, os pacientes que
tem meningite bacteriana, eles podem, sim, chegar sépticos, isso pode acontecer, mas geralmente antes de ter sepse, antes de ter uma disfunção sistêmica, uma hipotensão, ele vai estar com uma hipertensão intracraniana e vai acabar falecendo por esse motivo. Esse é um dado do Ministério da Saúde, então 1 em cada 6 pessoas com meningite bacteriana morre, e das 5 que sobrevivem, uma delas vai ter alguma sequela considerada importante. Quando que a gente tem risco de óbito? Então, idade avançada, imunossenescência, sempre tem um risco maior de óbito. Quando a pessoa não tem otite e sinusite. Então, pelo que a gente vê nas referências, quando a pessoa tem uma meningite por contiguidade, quando tem sinusite, quando tem mastoidite, e isso acaba invadindo as meninges, esse tende a ser um caso mais brando. Quando a pessoa não tem otite e sinusite, geralmente é uma doença mais grave. Alcoolismo também é fator de risco para mortalidade. Baixa pontuação na escala de coma de Glasgow, então quando o paciente já tem rebaixamento do nível de consciência, alteração do estado mental, ele também tem um risco de óbito maior. Paralisia facial é um sinal indireto de hipertensão intracraniana por conta da compressão do nervo. E, para surpresa de todo mundo, quando a gente tem uma celularidade baixa no líquor, então, quando a gente tem uma meningite bacteriana, o que, que a gente espera? A gente espera que o líquor tenha muitas células, mais que 1.000, 5.000. Isso é normal, é comum de acontecer. Agora, quando eu não tenho uma alta celularidade, quando eu tenho 300, 500 células, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema imune, a defesa da pessoa já está esgotando. Então, já não tem mais condição de combater essa meningite. Geralmente, os quadros mais graves acontecem quando tem baixa celularidade. Então, se tiver uma meningite bacteriana com celularidade baixa, isso é assustador. E hemocultura positiva é um reflexo da carga bacteriana. Então, quanto mais bactéria, mais grave a doença. As sequelas pode ser déficit cognitivo, surdez, déficit motor, perda visual. É uma gama de sequelas que pode acontecer e depende da parte do sistema nervoso central que foi acometida pela meningite. Então, os quadros das sequelas são infinitos. Os principais são déficit cognitivo e surdez. E a bactéria que mais deixa sequela nos sobreviventes é o pneumococo. Sempre, de longe. Ele deixa muito mais sequela que os outros. Depois, o Haemophilus influenza e a Neisseria meningitidis, que é o nosso meningococo. Então, falando um pouquinho das bactérias para vocês, eu coloquei aqui esse quadro para a gente pensar quais que são as principais bactérias que causam meningite pela faixa etária. Então, as crianças, menos do que 1 mês e até 24 meses, a gente tem as bactérias da mãe. Então, Streptoagalactis, Escherichia coli. Nas bem pequenininhas tem Listéria também. Nas um pouquinho maiores tem o Haemophilus e já começa a ter o pneumococo e meningococo. Na faixa etária do adulto, os principais, sem nenhuma dúvida, é pneumococo e meningococo, sempre. Depois dos 50 anos, a gente tem também a Listéria. Nos imunocomprometidos, a gente tem também a Listéria e umas outras bactérias que podem acometer. Quando tem fratura da base de crânio ou quando tem fístula licórica, o principal agente continua sendo o pneumococo. Então, sempre tem que pensar em pneumococo quando tem fratura da base de crânio. E quando a gente tem manipulação do sistema nervoso central, aí entra as bactérias de pele. Então, neurocirurgia, derivação, implante de catéter, a gente tem que lembrar dos Staphylo aureus, estafilocoagulose negativo e outras bactérias que são da flora comum também, da nossa flora, mas que são implantadas pelos dispositivos.
Então, um pouquinho sobre o Haemophilus influenza. Geralmente ele acomete crianças de 2 anos, ele é um agente comum de doença do trato respiratório, e depois que surgiu a vacina para o Haemophilus influenza, a, a incidência é muito, 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 muito baixa. Eu não cheguei a viver isso, mas o que os professores contam é que existiam enfermarias que enchiam só de criança com doença por hemófilos influenza. Então, abscesso, artrite, osteomielite, meningite. E agora a gente vê, né? É muito difícil. Um ou outro caso de vez em quando aparece. Isso é graças à vacinação. A Neisseria meningitidis, que é o meningococo, é a principal causa de meningite. Então, criança, adulto, todo mundo é o meningococo. A gente tem vacina, tá? Só que essa vacina não reduziu a incidência de uma maneira tão expressiva. A gente tem 2 tipos de vacina, tem a vacina contra o meningo C, que é dado para todo mundo, para todas as crianças, e tem a vacina contra o meningo A, C, W e Y, que é dado só para populações especiais. Então, é a principal causa e a gente está nessa luta tentando diminuir a incidência. O pneumococo, ele é uma causa muito importante de doença respiratória. Então, ele pode fazer pneumonia, sinusite, otite, endocardite e, entre elas, a meningite. É a que tem alta taxa de sequela, só que a gente tem vacina também para pneumococo, mas são muitos sorotipos. Então, são muitos, muitos, muitos sorotipos. As vacinas contemplam uma boa parte, mas não consegue dar conta da incidência. E a listéria, por último, eu acho que ela é muito importante nas discussões, mas ela não é uma causa muito importante. Então, a incidência dela é baixa. A gente se preocupa em imunossuprimido, etilista, idoso e criança muito pequena. O que é a curiosidade da listéria? É que ela está presente em matéria orgânica. Então, a contaminação das pessoas provavelmente é por via oral, provavelmente é a colonização do trato gastrointestinal, e depois a pessoa acaba desenvolvendo uma meningite. Existe descrição de surto de listéria relacionado com comida, relacionado com alimentação. E ela tem uma pequena tolerância a um produto de higiene. A gente usa na higiene hospitalar quaternato de amônio, que eu acho que chama Surfic, o nome comum que a gente conhece, e ele pode ter uma tolerância, então é uma coisa chata, né? Porque se ele tá resistente ao produto de limpeza, a gente não vai conseguir limpar. Mas, felizmente, não é muito comum. O Staphylo aureus, ele não é uma causa de meningite não relacionada ao sistema de saúde. Então, quando que a gente vai pensar em meningite por Staphylo aureus? Quando a pessoa teve uma neurocirurgia, teve um catéter, tem um dispositivo implantado, e tem dois outros tipos de paciente que podem ter meningite por Staphylo aureus, que são os doentes renais crônicos em diálise, por conta da manipulação, ou às vezes do catéter, se a pessoa usa um catéter de longa permanência, e então no uso de drogas injetáveis. Então a gente tem que lembrar do Staphylo aureus, mas sempre nessas populações específicas. Depois, o que a gente tem de manifestação clínica? Esse é um trabalho que é um trabalho brasileiro, foi feito aqui em São Paulo, e ele descreveu é uma corte retrospectiva, ele descreveu os sintomas dos pacientes com meningite meningocócica. Eu achei que representa bem, por isso que eu não trouxe de todas as meningites. O principal sintoma é a febre e dor de cabeça. A tríade clássica é febre, dor de cabeça e rigidez de nuca, mas ela não está presente sempre, é mais ou menos 60% de prevalência. Então a gente tem que ficar de olho, não precisa esperar a tríade para pensar em meningite. Aqui no trabalho ele coloca também lesão de pele, mas eu acredito que seja por conta da etiologia, que é meningocócica. A meningocócica faz mais lesão de pele do que as outras meningites realmente.
Depois a gente tem convulsão, a gente tem os sinais de sepse, então hipotensão, taquicardia, taquipneia. Alteração do estado mental é bem frequente, 55%, e déficit focal. Aqui eu coloquei também o exame físico, então 2 sinais clássicos, além da rigidez de nuca. O sinal de Brudzinski, quando a gente vai fazer a flexão cervical, o paciente tem uma flexão involuntária do quadril e do joelho. Então, você dobra o pescoço, o paciente involuntariamente dobra a perninha, dá uma encolhidinha na perna. Isso reflete irritação meníngea. E o sinal de Kernig, a gente faz ele com o Laseg. Então, o paciente está deitado, você ergue, você dobra a coxa com o joelho estendido. Então, levanta a perna. Se tiver irritação meníngea, o paciente não vai conseguir manter o joelho estendido. Ele vai fletir o joelho também. Esses sinais, eles são bem específicos para irritação meníngea, mas eles não são sensíveis. Então, a gente não pode esperar que o paciente tenha isso para pensar em meningite. Como que a gente faz o diagnóstico? Então, se eu tenho um paciente com uma clínica compatível, febre, rigidez de nuca, cefaleia, algum sinal de infecção, taquicardia, taquipneia, eu preciso coletar o líquor. Quando que eu vou coletar o líquor? Na teoria, sempre. Se o paciente tiver alguma contraindicação, tiver um déficit focal, a gente faz a tomografia e só não vai coletar o líquor se tiver alguma lesão de massa que impeça uma hidrocefalia não comunicante, a gente tem contraindicação à coleta de líquor, e também se o paciente tem uma coagulopatia muito importante. Tirando isso, o líquor é um procedimento seguro e a gente deveria coletar sempre na suspeita de meningite bacteriana. As alterações do líquor principais são aumento da celularidade, então pode chegar a esse valor gigante, enorme, de 10 mil células. Não é mais comum, mas a gente encontra. A proteína está aumentada. Por que a proteína está aumentada? Porque o macrófago tem proteína, as citoquinas inflamatórias são proteínas, os restos celulares, tudo isso vira proteína na hora da análise. Então, a proteína vai estar bem aumentada e a glicose vai estar consumida. Por que a glicose é consumida? A glicose é consumida porque a glicose é um alimento para os neutrófilos que estão proporcionando a reação inflamatória no líquor. Então, sempre que eu tenho meningite bacteriana, eu vou ter glicose consumida. A glicose, ela é considerada consumida quando é menor do que 60, então 60 é um ponto de corte, mas quando eu tenho 2/3 da glicemia plasmática, quando o líquor está menor do que 2/3 da glicemia plasmática. O que isso quer dizer? Isso é importante para paciente que é descompensado do diabetes. Então, se o meu paciente chegou, por exemplo, com uma cetoacidose, e a cetoacidose é pela meningite, o paciente está com destro HI, então HI é mais do que 600 de glicemia. Se eu tenho um líquor com uma glicorraquia de 100, por exemplo, eu posso pensar que essa glicemia, que essa glicorraquia está normal. E na verdade não. Na verdade ela está consumida. Então, ou 60 ou 2/3 da glicemia plasmática. Aqui, a mediana da glicorraquia era 10. Então, é uma glicose realmente bem consumida. Aqui, eu procurei um quadrinho para colocar para vocês, comparando os tipos de líquor nos tipos de meningite. Não encontrei, então eu adaptei esse das referências do Ministério da Saúde. Então, quando eu tenho uma meningite viral, eu vou ter o líquor límpido, a glicose é normal, não é consumida, a proteína tá um pouco aumentada, mas não muito, e eu vou ter até 500 linfócitos, predomínio de linfócito por conta da infecção viral. Quando eu tenho uma meningite bacteriana, eu vou ter um líquor turvo. Então, ele pode ser leitoso, pode ter grumos,
pode ser xantocrômico, que é mais puxado para o amarelinho, e às vezes, muitas vezes, ele é opaco mesmo. A glicose está diminuída, porque a glicose é o alimento, lembra? Então, vai estar consumida. As proteínas vão estar muito aumentadas por conta da reação inflamatória. E eu posso ter poucas células, então 200 células, até milhares de células. E o predomínio é neutrófilo. Quando o paciente já está em uso de antibiótico, eu vou ter uma conversão de neutrófilos para linfócito. Então, o que era predomínio de neutrófilo pode virar predomínio de linfócito e ainda assim ser uma meningite bacteriana, principalmente quando está usando antibiótico. Se eu tiver uma tuberculose do sistema nervoso central, mesmo que seja um abscesso intraparenquimatoso, um tuberculoma, que a gente chama, o líquor geralmente vai ser alterado, tá? Então, mesmo que a lesão em si seja dentro do parênquima, o líquor costuma vir alterado. Então, o líquor pode ser límpido, ele pode ser opalescente, pode ser xantocrômico, mais amarelado, mas ele pode ser transparente. A glicose sempre está diminuída, muito diminuída. A proteína sempre está aumentada. E a celularidade, ela não é muito intensa. Uns 500, tranquilo. E o predomínio é de linfócito. Então, na meningite tuberculosa, a gente pode ter um predomínio de neutrófilo, mas geralmente o predomínio é de linfócito, tá? E quando eu tenho encefalite, a inflamação, ela está dentro do parênquima, mas por contiguidade, a gente costuma ter lesão das meninges também. Então, o líquor geralmente vai ser límpido, tá? Mesmo que seja uma encefalite bacteriana, um abscesso cerebral, o líquor, ele é um líquor inflamatório, ele não é um líquor com característica de infecção bacteriana. Então, o líquor vai ser límpido, vai ser incolor, transparente, glicose normal, proteína pouco aumentada e poucos linfócitos. Então, o líquor de encefalite, ele é muito parecido com o líquor da meningite viral, que reflete inflamação. E agora? Agora é a parte mais crítica, né? Que é o diagnóstico etiológico. Como que eu vou fazer o diagnóstico etiológico da meningite? O principal, o padrão ouro, o melhor, o que a gente sempre quer que seja positivo, é a hemocultura. Só que ela só é positiva em 32% dos casos. Isso é normal, é super comum. A cultura do líquor é muito mais frequentemente negativa do que positiva. Isso é ruim, por quê? Porque a cultura, a gente consegue saber a sensibilidade ao antibiótico, a gente consegue saber o sorotipo específico daquela bactéria, e na maioria dos casos ela é negativa. Aqui nesse trabalho, eles colocaram o GRAM como positivo em 90%. Mas não é isso que a gente costuma ver, tá? É o dado do trabalho, mas geralmente o GRAM, ele é negativo. Eu, na minha prática, acho mais fácil, mais comum a gente ver a cultura positiva do que o GRAM ser positivo. E aí, beleza. Então, eu não tenho um GRAM, eu não tenho uma cultura veio negativa, eu tenho outras formas de fazer esse diagnóstico etiológico? Eu tenho. Elas são excelentes no sentido da sensibilidade, são mais sensíveis do que a cultura, só que elas não são tão boas no sentido que eu não sei qual que é o antibiótico que eu posso usar e eu também não sei qual que é o sorotipo da bactéria. Então, eu tenho aglutinação em látex, que é uma reação imune. A reação de aglutinação em látex, ela é positiva mesmo na vigência de antibiótico, por quê? Porque ela detecta fragmento de bactéria. Então, mesmo que a bactéria esteja morta, a reação pode ser positiva. Então, eu tenho aqui uma positividade de 77%, que é bem melhor do que cultura. Então, perfeito. Se eu tenho aglutinação por látex, se está positiva,
tranquilo, eu confio que essa seja a etiologia da nossa meningite bacteriana. Essa contra-imunoeletroforeses, não sei explicar para vocês. Mas a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, ela é do mesmo jeito que a aglutinação por látex, ela detecta fragmento de bactéria. Só que ela amplifica, então é uma reação genética, assim, uma reação de ácido nucleico. Ela é muito, muito, muito boa, ela é muito sensível e ela detecta a bactéria em 91% dos casos. E ela também detecta fragmento, também detecta a bactéria morta, então é independente do uso prévio do antibiótico. Então, quando a gente não tem a cultura positiva, ou quando o paciente já está em vigência do antibiótico, que a gente imagina que a cultura venha a ser negativa, a gente tem essas outras possibilidades para fazer o diagnóstico etiológico. Aqui é um trabalho aqui de São Paulo também, que ele estava tentando entender a viabilidade de fazer PCR para todo mundo que tem meningite e que tem cultura do líquor negativa. Então, aqui a sensibilidade do PCR para meningococo e para pneumococo é quase 100%. Então, se eu tiver a hemocultura e a cultura do líquor negativa e eu mandar para o PCR e for meningococo ou pneumococo, a chance de detectar na PCR é altíssima. Então, é um exame complexo, é um exame caro, mas o LACEN faz. Então, demora um pouquinho, mas a gente vai ter o resultado. Aqui no Hemófilos influenza, a sensibilidade é 66%. É média, né? Não é muito boa, mas acho que também tá valendo. Então, agora falando sobre o Brasil. Eu coloquei a ficha do Sinan aqui, fazer uma oficina de Sinan rapidinho, porque eu sinto que quando os residentes internos chegam para a gente no pronto-socorro, eles têm uma dificuldade em preencher. Então, o Sinan são 2 etapas. A gente tem a ficha de notificação, que é uma ficha da Secretaria de Saúde. E ela é uma ficha, entre aspas, simples. O que é o ponto importante dessa ficha de notificação? É que tem que ter o número. Essa ficha ela já vem numerada. E aí a gente pega essa ficha com o número que ela tem, e aí a gente vai preencher. Então, meningite, notificação individual, a data da notificação, aonde eu tô e os dados do paciente. Beleza. Essa ficha para a gente não quer dizer muita coisa, porque ela é só um alerta para a Secretaria de Saúde dizendo: olha, tô com um caso de meningite aqui. E aí a gente vai pegar a outra ficha, que é a ficha de investigação de meningite. E é aqui que a gente precisa investir a maior parte do nosso tempo, da notificação. Então, eu vou exportar o número da outra ficha, vou colocar um número aqui nessa ficha, então essa ficha a partir de agora vai ter o número, e eu preciso preencher os dados do paciente certinho, preciso preencher a ocupação, a data da investigação, que é a data que a gente está preenchendo, preciso preencher se o paciente fez as vacinas ou não, preciso preencher se ele tem alguma doença pré-existente, e aí, eu coloco 1 se o paciente tem, 2 se o paciente não tem. Preciso preencher se o paciente teve contato com outro caso, quem foi esse contato, o que o paciente está sentindo. Então, 1 para sim, 2 para não. Você fala, é febre, vômito, convulsão. Depois, eu preciso preencher se teve hospitalização. Basicamente, sempre vai ter, porque a gente está no hospital, né? Então, a gente notifica e coloca a data da internação. E esses dados eu não vou ter num primeiro momento. Então, o resultado da cultura, o resultado do PCR, isso eu não vou ter, tudo bem, a gente deixa em branco. A classificação do caso é depois também. E, por último, tem o resultado do líquor. Então, eu coloco o resultado aqui: hemácias, neutrófilos, leucócitos, glicose e proteína. Tem um espaço se eu quiser fazer uma anotação e depois eu assino. Tudo bem? Sinan? É um
pouco chato, mas é muito importante. A gente precisa disso para ter dado. Falando sobre epidemiologia, a gente mora num Brasil que é muito diferente. Então, eu tenho desde uma incidência mínima de meningite até uma incidência enorme. Então, a maior incidência é no Pará, aí depois vem Rio Grande do Sul e Paraná, depois vem Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e do mesmo jeito que eu tenho estados que têm uma incidência muito baixa. Então, é muito difícil a gente saber se isso reflete a condição do local, se isso reflete uma incidência menor mesmo, ou se é deficiência de notificação, tá? Então a gente não tem essa resposta. Aqui, os casos por idade e sexo. Então, do lado masculino tem uma incidência um pouquinho maior, e aí a gente tem uma incidência bem alta em menor de 1 ano, aí vai caindo, os adultos têm uma incidência média, e depois a incidência sobe lá nos 60 anos ou mais. E agora, as etiologias. Então, olha só. Doença meningocócica, incidência vem caindo. Aqui, a gente teve o início da vacinação para meningo C. Então, isso talvez seja um reflexo do início da vacinação, mas ainda é uma incidência alta. Depois, tem meningite tuberculosa, que é uma incidência alta também. Aí, lá em cima, a gente tem meningite pneumocócica, aqui hemófilos. Aqui são todas as outras bactérias, que não essas que eu citei. Só que o que é o nosso problema? O nosso problema é que essa faixa meio cinza, ela é a faixa das meningites sem etiologia. Então, a gente tem quase não, a gente tem 18% de meningite não especificada. Meningite não especificada quer dizer que eu não sei a etiologia. Eu acho que 18% é uma faixa muito alta. Aqui tem um trabalhinho também, um boletim epidemiológico, que tentou entender por que essas meningites bacterianas são não especificadas, por que a gente não conseguiu achar o agente etiológico. Então, a gente tem inconsistência na notificação 0,2%, tranquilo, né? Outras bactérias, eu não sei por que não tá, que tá em não identificada, mas assim, outras bactérias também não é um ponto muito relevante, né? 0,8%, tudo bem. Nenhum agente identificado, 71%. Tipo, de todas as meningites não especificadas, a cultura foi negativa em 71%. Então, isso é um número muito grande. A gente precisaria, como serviço de saúde, como Ministério da Saúde, né, mais do que nós aqui, HU, tentar identificar essas meningites que têm a cultura negativa. Aí o líquor, quando não foi realizado em 6,9%, e ignorado inconsistência, problemas da notificação. Esse trabalhinho eu quis trazer para vocês que ele mostra o motivo da cultura ser negativa. Então, eu coloquei só essa tabela, que é da análise multivariada, e os principais fatores relacionados à ter cultura do líquor negativa foram o paciente estar nesses hospitais aqui, que eu não sei quais são. É um trabalho multicêntrico, mas é da cidade de São Paulo. Então, esses hospitais são hospitais aqui da cidade de São Paulo, e nesses lugares não cresce bactéria no líquor, não sabe por quê. Mas o que me chamou a atenção e o motivo para eu ter colocado essa tabela é que a presença de antibiótico no líquor está muito relacionada com o não crescimento das bactérias. Então, eu acho que, de novo, reforçando,
para a gente tentar sempre coletar o líquor antes de dar o antibiótico. Sobre os sorotipos do meningococo no Brasil. Esse sorotipo cinza aqui, que é o mais prevalente, ele é o sorotipo não identificado. Então, na maior parte dos casos, a gente não identifica o sorotipo, provavelmente porque não cresceu em cultura, porque a identificação do meningococo foi por outro método, PCR ou látex. Depois, a gente tem o sorotipo B, depois o C e, por último, o W e o Y. Só para mostrar para vocês os sorotipos do meningococo. Letalidade de meningite bacteriana muito alta, né? 12, 10% agora em 2025. E a letalidade por etiologia. Então, a principal etiologia de meningite com letalidade mais alta é pneumococo. Depois, hemófilo, depois, doença meningocócica, e só depois as outras bactérias, a não identificada, e a meningite tuberculosa. Então, letalidade muito alta, mas esse número 21 é diferente desse 10, porque aqui levou em conta só as de etiologia identificada, tá? E o tratamento. Então, agora, como que a gente vai tratar uma meningite bacteriana se eu estiver no Brasil? Esse trabalho, ele é um trabalho que não leva em conta meningite, ele é um trabalho que leva em conta as amostras de cultura que são positivas no LACEN, que é o Laboratório Central. Então, ele classifica, né, ele avalia a meningite, mas ele leva em conta só e somente só as amostras que têm cultura de líquor positiva. Cultura de líquor e cultura de sangue, tá? Então, se eu tenho um meningococo, eu posso dar penicilina? Eu tenho uma resistência à penicilina por meningococo em 1,44%. Isso é o quê? É bom. Então, se eu tenho um meningococo, eu posso pensar em tratar com penicilina. Se eu tenho um meningococo, eu posso usar ceftriaxona? A resistência do meningococo à ceftriaxona é 0. Então, se eu tenho meningococo, com certeza, sem nenhuma dúvida, se eu der ceftriaxona, eu vou estar cobrindo o meningococo. Agora, o pneumococo, que é a nossa outra principal etiologia. Se eu der penicilina na meningite, só lembrando para vocês que a suscetibilidade e a resistência das bactérias é diferente quando a infecção é meníngia e quando a infecção é não meníngia. Então, se eu tiver uma pneumonia por pneumococo, eu não tenho essa resistência à penicilina desse jeito. Essa resistência à penicilina é só nas meningites. Mas, assim, é 37% de resistência. Então, é uma resistência muito, muito, muito alta. Se eu pensar em pneumococo, por exemplo, se no líquor tiver um coco gram-positivo, eu não posso dar penicilina. Mas, se eu tiver um pneumococo ou um coco gram-positivo no líquor, eu posso dar ceftriaxona? Talvez não, tá? Esse trabalho é um trabalho do estado de São Paulo, ele é atual agora, do ano de 2024, e ele mostrou uma resistência à ceftriaxona para meningite pelo pneumococo de 17%. Quando eu tenho uma resistência maior do que 5% em meningite, eu já evito usar esse tratamento. Então, para pneumococo, a gente já tem que começar a pensar em acrescentar vancomicina. Aqui eu coloquei a recomendação do Ministério da Saúde, ela é mais antiga do que esse trabalho aqui, só que esse trabalho, ele é só do estado de São Paulo. Então, talvez o Ministério da Saúde não mude a recomendação, não sei. O que o Ministério da Saúde recomenda para o tratamento? Então, para meningite meningocócica, adulto, ceftriaxona, 2 gramas, de 12 em 12 horas. Para todas as outras etiologias, as principais, né, que a gente tem,
Então, hemófilos, pneumococo e enterobactérias, ceftriaxona, 4 gramas. 4 gramas por dia, tá? De 12 em 12 horas. Então, aquela dose que a gente usa, 2 gramas de 12 em 12 horas. Aqui ele coloca também pseudomonas, mas assim, muito difícil a gente colocar meropenem para meningite, porque pseudomonas não é uma etiologia principal, então não corta aqui, não precisa pensar em meropenem. A gente, sempre que tem uma meningite, a gente vai usar ceftriaxona, 2 a 4 gramas por dia. E a vancomicina. Então, a recomendação atual do Ministério da Saúde é que a gente só use vancomicina quando eu tenho uma suspeita de resistência. Então, quando o paciente não melhora, quando eu não consigo esterilizar o líquor, ou quando a cultura vem positiva. E a dexametasona? A gente precisa usar a dexametasona para todo mundo que tem meningite? E por quê? Então, coloquei esse trabalho, que é o trabalho clássico da dexametasona. Ele foi uma coorte prospectiva randomizada, e ele randomizou o uso de dexametasona versus o não uso de dexametasona. Então, metade dos pacientes usaram dexametasona 20 minutos antes do início do antibiótico, sendo que, né, era uma meningite bacteriana, tinha todos os critérios de inclusão, já tinha líquor, tudo. Metade deles usou dexametasona 20 minutos antes do antibiótico, metade não usou. E o que a gente viu de desfecho? O desfecho principal era que unfavorable outcome. Como que eles classificaram esse outcome? É aquela aquela escala de Glasgow de desfecho. Então, se eu tenho 5 pontos na escala de Glasgow, eu tenho um paciente normal. Se eu tenho 4, alguma disability, né, alguma disfunção, aí 3 e 2, um pouco mais de disfunção, e 1 é óbito. Então, 5 é totalmente normal, 1 é óbito. Comparando todos os pacientes de óbito e de qualquer disability, então, paciente com 1, 2, 3 ou 4, o desfecho foi melhor para quem usou dexametasona. E depois, um desfecho secundário, comparando só morte, né? Então, paciente que morreu, comparando com os que sobreviveram com ou sem sequela, a gente teve uma diminuição do risco relativo aqui, com significância estatística. Então, teve melhora do desfecho, tanto em óbito quanto em disability, em sequela. Então, sim, a gente deve usar a dexametasona antes de começar o antibiótico. E eu acho que o que eu queria trazer para vocês é coletar o líquor antes de dar antibiótico. É isso, muito obrigada. Obrigada, Juliane, pela excelente apresentação. Queria abrir, então, agora para perguntas. Os residentes têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quem está nos assistindo online? Pessoal por aqui. Ali, Carla. Eu sou Igor, sou residente da Neuro. Uma dúvida que eu tenho é se a gente recebe um paciente que já começou com antibiótico, ainda tem evidência fazer corticoide para esse paciente ou a gente não sabe? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas, olha, eu acredito que dá para dar, assim, porque a fundamentação do corticoide é você diminuir a inflamação. Se você diminui a inflamação, na teoria você melhora o desfecho. Então, o protocolo do estudo foi colocado 20 minutos antes, mas eu acho que se o paciente já tiver em uso, eu acho que coloca da mesma forma. Eu colocaria. Obrigado. Alice. Bom dia, professora. Eu sou médica de família de Angola. Não sabem, né? Estamos a fazer aqui um intercâmbio.
Eu queria dizer que a minha pergunta é: a doutora disse que não podemos dar antibiótico antes de coletar o líquor. Normalmente, nós em Angola, às vezes, o líquido, para fazer o líquido é difícil. E aí, o paciente com os sinais e sintomas que nós acabamos aqui de ouvir, que é a febre, a cefaleia, a rigidez de nuca, os sinais de Budinski e Kerlin, será que eu não posso continuar o antibiótico, já que nós temos a dificuldade de ter o líquido? Não, tem que começar antibiótico. Eu falo aqui num contexto hospitalar, porque em hospital, aqui no Brasil, pra gente é tranquilo coletar o líquor, é o procedimento mesmo. Agora, se você estiver num lugar de difícil acesso, com certeza tem que começar o antibiótico, Ok, sem nenhuma dúvida. Obrigada, professora. Tem uma dúvida online, que é do Dr. Paulo, o chefe da nossa UTI. Como uma infecção grave, será que não é melhor começar vanco até a cultura? Isso é uma dúvida que eu tenho também. Então, o Paulo trouxe uma que é uma discussão atual, né? É uma discussão atual. Aqui, no estado de São Paulo, a gente já tem essa resistência alta. Então, não é errado colocar a vanco até sair o resultado da cultura. Só que ainda não é uma recomendação do Ministério da Saúde. Talvez essa recomendação ainda não exista por ser um dado relativamente novo. Eu acho que a primeira vez que o pneumococo apareceu como resistente à ceftriaxona foi em 2023. Então, é uma decisão que é bem atual. Eu acredito que, sendo coco gram positivo, a gente pode colocar vanco, mas eu também tenho segurança em deixar só o ceftriaxona se o líquor vier negativo, por exemplo, se o gram não tiver nada ou se for uma outra bactéria. Esse é um caso que até ia comentar, foi interessante o Paulo falar. O nosso laboratório, né, aqui no HU, ele é um laboratório muito bom, e muitas vezes a gente tem até um gram que já vem, né, alterado. Não vou falar positivo, vem alterado. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas a minha impressão aqui do HU é que a gente tem mais crescimento na cultura mesmo do que no gram. É a mesma que a sua, apesar daquele dado mostrar que o gram é muito mais estranho. Assim, aqui eu já vi muita meningite, apesar de não ser uma doença tão comum, né, mas a gente, como está um hospital referenciado, a gente acaba recebendo, e geralmente o gram vem ausente e depois a cultura cresce. Então, nesse contexto, pra gente, nós brasileiros, ainda causa uma certa estranheza, falar, nossa, mas eu já vou dar ceftriaxona e vanco, dá a impressão que a gente está fazendo too much. É uma impressão que a gente tem. Mas, com esses dados aqui de 2023, e quando isso saiu, eu lembro que a gente ficou num burburinho nessa discussão, quase 20% de resistência, você vai esperar o paciente piorar, se o gram vem ausente, aí você vai ficar pagando para ver? Então, é uma coisa que ainda é recente, mas talvez, né, começar com cef-vanco e se vier, depois outra coisa a gente suspende, né? A impressão é isso, é uma coisa grave, é melhor colocar mais e depois tirar, do que você correr o risco do seu paciente piorar, né? Essa é uma discussão, realmente, que dá uma certa angústia, né? Mas acho que muito obrigada pela pergunta, Paulo. Aqui, alguém mais tem alguma pergunta? Aqui não. Acho que um outro comentário que eu ia fazer, né, Juliana, não sei se você também, como infectologista, se já discutiram isso com você, essa questão da nossa notificação, né? Porque, assim, na época da Covid, quando surgiu aquela notificação online, eu falei, nossa, que maravilha, porque era uma coisa muito rápida, até porque o paciente, ele vinha, às vezes transferido, a gente, não, já está notificado e tal. E eu achei que, num curto período, a gente ia avançar para uma notificação online para as outras doenças de notificação compulsória. E, infelizmente, isso não acontece, e eu acho isso muito problemático. Aqui no HU, recentemente, né, então há um ano e pouco, a gente tem o NUV, né, que é o nosso núcleo de vigilância epidemiológica, mas até, faz no papel, aí não sei o quê, até chegar, coleta, vai para onde? É que vai para UVs, né? Isso é muito demorado. Em algumas situações, a gente não pode demorar tanto.
Principalmente quando a gente está falando, sabe, do meningococo, que graças a Deus não é tão frequente, mas de vez em quando aparece. Então, não sei, uma pergunta para você, se você já ouviu alguma discussão, se você sabe de alguma coisa para fazer esse sistema de notificação ser mais rápido e mais eficaz, né? E não esse negócio no papel que vai para cá, vai para lá, né? Não, e eu acho que é um problema mesmo, porque você tem que fazer a profilaxia dos contatos, e isso acaba sendo muito, muito demorado. Teve até uns episódios que a vigilância pediu para, tipo, pro hospital prescrever a profilaxia dos contatos, porque, sei lá, não conseguia contato com a mãe da criança, alguma coisa assim. Então, eu não vejo perspectiva. Pois é, precisaria avançar bastante nisso. Online, mais alguma pergunta? Quem está aqui não? Bom, então é isso. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela excelente apresentação e bom dia a todos. Obrigada.